Olá, você conhece alguém muito otimista? Ou seja, aquela pessoa que confia no porvir, que acha que tudo vai resultar no melhor possível? É agradável ter gente assim do nosso lado, né? Imagina conviver com gente pessimista, sempre olhando para aquilo que pode dar errado e enfatizando isso. Ao contrário, é tão agradável estar do lado de gente que está sempre te motivando a confiar, a progredir, né, a investir, a dar o próximo passo. E não estamos falando aqui de alguém inconsequente, né? Aquele que é o lunático, não consegue enxergar a realidade. Mas o bom lado do otimismo é uma pessoa que consegue olhar sempre o copo cheio, né, a parte cheia, meio cheia do copo. Caleb foi um cara assim. Quando nós olhamos naquele episódio onde Moisés envia os 12 espias, né, para olhar e avaliar a terra prometida, a Bíblia diz que desses 12, 10 voltam com um relatório pessimista. E Caleb vai falar sobre isso quando vai relembrar Josué dessa história lá no capítulo 14 do livro de Josué, dos versos 6 a 9. Diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Foram os dois únicos que trouxeram um relatório otimista, né? Ele vai dizer: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Caleb vai fazer questão de lembrar aqui, no verso 8, que os seus irmãos israelitas, ou seja, os outros 10 ali que foram junto com ele e Josué, fizeram o povo desanimar-se de medo. E aí eu faço uma outra pergunta para você: como é que você se vê diante de relatórios negativos, pessoas desanimadas? O que você faz para não deixar se levar pelos deprimidos e pelos fatos pessimistas, né? Algumas pessoas vão desanimar também facilmente, mas olha a postura de Caleb no verso 8. Ele diz: eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Ele tinha uma palavra, uma promessa de Deus, e ele confiava, né, na pessoa de Deus. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. É claro que nem sempre nós temos uma promessa direta, como Caleb tinha, em relação ao que fazer, né? E a nossa decisão de confiar nessa palavra de Deus. Porém, eu entendo que quando nós formos tomar uma decisão, se essa decisão, enfim, ela não vai contra a santidade de Deus, e ela não vai ofender também nenhuma pessoa, nós devemos sim olhar com otimismo. A Bíblia nos fala disso, né? E Caleb foi esse camarada que, mesmo depois já, 40 anos haviam se passado, e agora ele vai chegar diante de Josué no verso 12 e vai reivindicar a terra que era dos Enaquins. Ele vai dizer: dê-me, pois, versículo 12, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Vocês percebem que Caleb, ele não foge da realidade, ele faz uma leitura bem sóbria, né, da realidade, dizendo: os Enaquins, eles vivem lá e são homens que têm cidades grandes e fortificadas. Os Enaquins eram gigantes, homens para mais de 3 metros de altura. Então ele sabia das dificuldades, mas além disso, ele confiava principalmente, né, na promessa do Senhor. E se o Senhor for comigo, eu vou expulsar essa turma de lá. Como eu disse, nem sempre nós temos uma promessa clara assim, mas nós podemos confiar na bondade de Deus, no amor de Deus por nós, e que Ele é soberano, dono da história. Jesus mesmo disse lá no texto em João capítulo 14, o capítulo começa dizendo: não se perturbe o vosso coração. E quantas notícias ruins temos ouvido aí, expectativas negativas, gente pessimista para todo lado, né? Parece que agora tudo acabou. E Jesus, essa palavra dele é para mim, é para você, para todos nós que cremos em Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim.
Em outras palavras, sejam otimistas. O que tem lá na frente no final? Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou lhes preparar lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essas palavras de Jesus são suficientes para mantermos uma atitude positiva diante da vida. Porque mesmo em meio às dificuldades, elas são reais. Nós não devemos, não temos o direito de manter uma perspectiva desanimadora, deprimida. Né? Jesus nos confiou o Evangelho, que são boas notícias. E é isso que nós precisamos levar para todo mundo. E essa palavra de otimismo, não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Fiquemos com essas palavras do Senhor e com base nelas vivamos nossa vida de maneira otimista. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe.